Oi, Juchus, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a fazer um risoto. E a primeira coisa para fazer o risoto é fazer o caldo ou fundo, que a gente chama, que é para ir regando o arroz para se formar o risoto. Então, primeiramente, a gente vai fazer um risoto de filé com cogumelos, então um risoto escuro. E aí a gente optou por fazer um fundo escuro, que a gente chama. O que é o fundo escuro? É basicamente uma carne vermelha, é o osso, na verdade não é a carne, é o osso e legumes. E aí a gente vocês vão ver as quantidades e a gente vai primeiramente preparar esse fundo. Então é muito simples, só que é um processo um pouco demorado. Então por isso que a gente faz com bastante antecedência o fundo. Você pode deixar na geladeira 3 dias, 4 dias, não tem problema, não perde. Então a gente faz com antecedência. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a carne, é osso, né, na verdade. Eu tô usando aqui, ó, costela, então tá vendo, bastante osso. Eu pedi para tirar o máximo que pudesse da gordura, mas depois que cozinhar a gente vai tirar essa gordura toda. Mas é uma carne de osso que a gente vai colocar agora no forno. O que acontece a hora que eu coloco no forno? O forno carameliza essa carne, né? Tira um pouco dessa gordura e carameliza a carne pra gente fazer o fundo, provavelmente dito, que é com os legumes na água. Eu tenho aqui 2 kg de carne de osso e a gente vai colocar no forno por 40 minutos. Na metade do tempo a gente coloca os legumes juntos, tá? Então é só isso. Então a gente vai colocar o forno máximo. Vamos ligar. 40 minutos e vamos colocar a carne. Então com 20 minutos a gente volta para mostrar como que a gente coloca os legumes, quais legumes a gente vai colocar, tá bom? A carne já tá no forno há 20 minutos. O que a gente vai usar agora? Talo de salsão. Eu usei uns 5 talos e deu 300 gramas. 200 gramas de cenoura picada. Pode ser picado um pouco mais largo, ou esse aqui a gente vai pôr no forno e ela vai se desfazer, tá? Então, uma cebola grande cortada em 8 partes. Eu pego uma cebola e parto sem separar em 4 e espeto cravo da Índia. E umas 2 folhinhas de louro, que realmente é só para soltar o sabor. A gente vai espalhar os legumes aqui. E depois a gente vai colocar para ferver. E aí fica mais 20 minutos no forno e depois a gente tira de lá direto para a panela e aí a gente continua fazendo o fundo. Eu coloquei aqui 3 litros de água, mas ao final vai dar 3 litros de caldo. Então a gente vai ter que ir repondo essa água, porque vai cozinhar agora de 3 a 4 horas. Então a gente vai tirando, ó, a carne fica bem bonita, escurece, né? Mas ela tipo carameliza mesmo. Os vegetais. Que a gente vai colocar tudo aqui nessa água que já está fervente. O que acontece? Sai um pouco da gordura dessa carne. Esse aqui é carne de boi, né? Uma costela. Ela tem realmente bastante gordura, mas vocês vão ver que essa carne, essa gordura vai sair no cozimento aqui, vai sair e a gente vai tirando por cima. E depois, na hora que esfriar também, a gente tira o restante. Então, não precisa de achar que vai ficar
um caldo gordo, né? Vai ficar com muita gordura, porque não fica, tá? E aí, como o nome diz, né, ó, alguns vegetais ficaram, né, mais tostadinhos, principalmente a cebola, mas, gente, é um caldo escuro, então isso não tem problema. Os vegetais vão quase que se desmanchar e a carne vai ficar bem cozida. Esses pedaços mais, se você achar que tá muito torrado, pode tirar, mas não dá gosto não. E agora, gente, é só deixar aqui e vai ferver umas 3, 4 horas. No final eu mostro pra vocês como é que ficou, porque aí com esse fundo a gente vai deixar em fogo baixo, mas vai fervendo. E aí com esse fundo que a gente vai começar e a gente vai fazer o risoto, tá bom? Agora a gente vai aos ingredientes do risoto propriamente dito. 700 gramas de arroz arbóreo ou carnaroli, 700 gramas de filé mignon cortado em tiras, 2 colheres de sopa, então 30 ml de azeite de oliva, 2 colheres de sopa da pasta de alho. Como a gente vai fazer então um risoto de cogumelos, né? Eu vou usar 3 tipos de cogumelo, que é o portobello, o shiitake e o fungo. 50 gramas de cogumelo fungo seco, que eu pus para hidratar na água fervente. 200 gramas ou uma bandeja de cogumelo shiitake. 200 gramas também, ou uma bandejinha de cogumelo portobello, 100 gramas de manteiga de leite, 200 gramas de parmesão ralado e 400 ml de vinho seco branco. Uma colher de sopa de sal branco, 2 colheres de sopa de manteiga para fazer os cogumelos. Então antes, o que a gente vai fazer? A gente vai preparar os cogumelos, porque a gente deixa ele já passado na manteiga e depois só junta no risoto no final. Tem uma dica de como limpar os cogumelos. Cogumelo, habitualmente, a gente não lava. Por quê? Porque ele absorve muita água e aí ele perde um pouco o sabor. Então o que a gente faz? A gente pega e limpa ele com papel toalha mesmo, limpa por fora e tira a maior quantidade. Bom, esse talho aqui eu vou tirar, que parece que está um pouco fibroso. E a gente vai limpando ele só para tirar alguma terrinha, alguma coisa que tem fora, mas não se lava. Então, a gente vai pôr a manteiga, o nosso fundo ainda tá aqui fervendo, tem 4 horas. A gente vai pôr a manteiga numa frigideira antiaderente. Aqui é pra gente, então, preparar os cogumelos, para os cogumelos já ficarem prontos, porque a gente junta no risoto só no final. Então, a gente vai derreter essa manteiga e colocar os cogumelos. Enquanto isso, a gente vai porque já está pronto o fundo. Então a gente vai coar o fundo para deixar ele continuar fervendo para fazer o risoto. Então a gente finaliza aqui os cogumelos. E agora a gente vai reservar esses cogumelos e a gente vai começar a fazer o risoto. Esse risoto serve, assim, muito bem 6 pessoas. Então a gente vai juntar o azeite, o alho,
a pasta de alho. E aí, então a gente vai fritar um pouquinho esse alho aqui, refogar ele um pouquinho. E eu faço um risoto de carne, quando eu vou utilizar a carne, né, qualquer que seja ela, frango ou carne de boi, filé, eu ponho a carne aqui. Se você lê em algum livro de gastronomia, a orientação é fazer tudo à parte. Não faz o cogumelo à parte, faz a carne à parte e depois junta. Eu faço juntando antes a carne. Por quê? Porque eu acho que o sabor da carne impregna mais no arroz, né, no risoto, e eu acho que ele fica mais saboroso. Então eu junto a carne aqui nesse momento. E o que a gente quer aqui? A gente quer fritar, né, refogar a carne até ela secar pra gente juntar o arroz e refogar o arroz também. Então deu mais ou menos aqui uns 10 minutos, tá? A carne já deu a água, já secou. Como é filé, eu não vou precisar de cozinhar mais a carne, que ela vai estar macia. E agora eu vou juntar o arroz. Olha, eu não vou refogar demais o meu arroz não. Eu refogo até envolver com esse azeite que ficou e um pouco da gordura da carne que soltou. E aí, nesse momento aqui, eu posso pôr um pouco do sal. Mais ou menos meia colher, né, a metade. E nesse momento eu vou colocar o vinho. O álcool se evapora todo, o que dá é o sabor do vinho e dá uma diferença muito grande. Então a gente vai colocar os 400 ml de vinho. E aí a gente vai esperar evaporar todo o álcool. A hora que ferver ele já vai evaporar. E aqui começa a ciência do risoto. Então a gente vai colocando, deixar evaporar aqui, e depois a gente vai colocando o fundo, vai colocando aos poucos. Nunca se coloca muito, não tampa igual com um arroz convencional. Então vai colocando aos poucos pra quê? Pro arroz ir absorvendo essa umidade, então vai virando um creme e ele fica ainda al dente, tá? No final ele fica al dente. E por que a gente vai mexendo o arroz sempre? A gente vai mexendo porque vai soltar o amido do arroz. Por isso que é um arroz diferente. Ele é um arroz diferente que tem mais amido, uma quantidade maior. Então é o arbóreo ou o carnaroli. Tem arroz específicos de risoto, tá? Não é qualquer arroz. E aí eu vou fazer uma observação aqui sobre o fundo. Gente, pode pegar e usar caldo pronto, pode, mas mata o risoto. Então o marido falou assim: nossa, mas dá trabalho demais. Dá mesmo. Você pode pegar e guardar esse fundo em formiga. Olha, secou. Você pode guardar esse fundo, reduzir ele e colocar em forminhas de gelo. Ele dura até 6 meses na geladeira, no freezer, desculpa. E você pode usar, fazendo um dia, deixar no fogo. Agora, dá trabalho? Dá trabalho. Mas o sabor final do risoto é outro. Então, assim, eu acho que vale a pena sempre fazer um fundo legal, que não seja um fundo de caldo pronto, né? Porque aí vai ficar aquele risoto que todo risoto que você faz tem o mesmo gosto por causa do caldo pronto, sempre é o mesmo gosto, né? E o fundo que você vai fazer, o caldo que você vai fazer, ele não é nunca igual. O que a gente faz aqui? A gente pôs a primeira medida, né? 3 conchas mais ou menos, 4 do fundo. E a gente abaixa o fogo. Risoto a gente cozinha em fogo baixo. Até eu colocar o vinho e o álcool evaporar, a gente tá com fogo alto.
Agora a gente abaixa, coloca no mínimo e ele vai cozinhando mesmo lentamente. Não precisa de ficar mexendo sem parar. Eu mexo bastante, eu prefiro porque eu acho que gruda embaixo e eu acho que dá uma diferença no final, no sabor final. Então a gente vai colocando aqui, a gente vai colocando aos poucos, ó, vai secando o fundo, né, o caldo, e a gente vai colocando novamente. Se você vê uma receita de gastronomia, meio de alta gastronomia, você fala o seguinte: você vai separar esse fundo ou esse caldo em 3 partes, vai colocar uma no início, uma no meio e uma no final. Eu acho muito mais difícil você saber que quantidade exata você vai poder usar, você vai precisar de usar. Então, eu coloco mais ou menos 2, 3 conchas grandes, vejo que o arroz está bem molhado, mas não está sobrando líquido, e aí espero secar e vou colocando. E a gente vai mostrar quando ele estiver al dente, que é o momento certo da gente juntar os cogumelos, e aí a gente finaliza com manteiga e com parmesão. Olha, não deixa secar demais para colocar mais caldo, tá? E aí, a hora que você achar que tá mais ou menos na metade, que é a segunda ou terceira água, né, o caldo que você colocar, você prova o sal. Por que na segunda ou, né, mais da metade? Porque esse arroz vai inchando, então ele vai crescendo. Se você provar logo no início, pode ser que esteja até salgado. Nossa, tá salgado, vai ficar muito salgado. Ou, nossa, já tá bom, e aí no final você vai falar, não, ficou sem sal. É porque você tem que provar. Então aqui, ó, já colocamos, ele não vai ficar muito mais tempo. O arroz de risoto cozinha em torno dessa quantidade aqui, em torno de 20, 25 minutos. E aí a gente vai prova o caldo. Tá um sal bom, porque depois vai colocar o parmesão, só que o arroz vai inchar muito mais, então vai ficar sem sal no final. Então eu vou colocar aquela outra quantidade. Então nesse momento, na metade do cozimento, uns 10 minutos, né, depois que eu coloquei o arroz, eu provo o sal e coloco o restante se tiver necessidade. Então, eu continuo mexendo, não precisa mexer sem parar mesmo, mas mexe sempre para não grudar o fundo. O que eu vou fazer aqui? Aquele fungo que eu hidratei, a água de hidratação do fungo, no fundo ele sobra uma areinha, mas aquele líquido que sobra é muito saboroso, dá muito gosto do cogumelo mesmo. E aí, então, ela aquecida, eu vou utilizar aqui como se fosse o fundo, para eu não misturar lá. Por quê? Por que eu não vou misturar? Porque provavelmente vai sobrar um pouco de fundo, vai sobrar um pouco de caldo, e aí eu vou guardar esse caldo para fazer outra receita, e às vezes não tem cogumelo, e aí vai ficar o gosto do cogumelo, tá? Por isso que eu vou usar aqui. Se você for olhar, ele inchou mesmo. Não sei se vocês observaram, o fundo agora a gente vai desligar, mas ele fica o tempo todo com o fogo ligado no baixo, para ele não ferver muito, mas é ligado, tá? E aí, o que acontece? Tem muita gente que tem dúvida, como que eu vou saber o ponto exato do risoto? Olha, você consegue ver, ele tá cremoso, mas será que o arroz tá bom ou não tá? É provando mesmo. Então você pega um pouquinho do arroz, como é que ele tem que estar? Já tá perfeito. O que acontece? Ele tá bem cozido, mas por dentro você sente dando uma mordidinha. É isso. Então o que a gente faz agora, ó? E ele tá bem cremoso, viu? O que a gente vai fazer? Desligamos, vamos juntar os cogumelos. Que eu já refoguei, né, no início. Então eles já estão cozidos.
Viu que eu falei que dava seguramente para 6 pessoas, mas é 6 pessoas assim, comer bem, igual a gente come aqui em casa. Comer bem, come-se bem. Agora eu vou juntar a manteiga. E aí, gente, você vai ver que o brilho do arroz é da manteiga, que você junta no final, o brilho do risoto. Então ele vai ficar, essa manteiga, você não precisa de ficar, ela não vai ficar aparecendo, ela só realmente vai dar brilho no seu risoto. E aí a gente vai juntar aqui, a manteiga vai derretendo e a gente vai juntar o parmesão. Lembrando, eu coloco 200 gramas nessa quantidade, 200 gramas de parmesão, porque eu tenho um parmesão aqui que é bem suave. Ele não é um parmesão picante, não é um parmesão salgado, porque senão realmente fica muito. Então a gente coloca uma quantidade que dá o gostinho do parmesão, mas ele não sobressai sobre os outros elementos, né? Que é o cogumelo e o filé, que é o que a gente tem que sentir o gosto verdadeiramente. Então, ó, um risoto cremoso. Eu vou montar o prato e você vai ver que risoto bonito, que dá seguramente para você servir como prato único. E aí, gente, esse é o meu jeito de fazer um risoto. Se você gostou, dá um like, compartilha a receita, faz seu comentário, se você tem alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, a gente te responde. Se inscreve no canal Chuchu com Sabor e segue a gente nas mídias sociais, que é no Facebook e no Instagram. Vamos mostrar o prato pronto e vamos provar, né, gente? Então, gente, agora eu vou provar, né, pra ver se tá muito bom mesmo. Delicioso. Então, assim, faz muita diferença você fazer um caldo, um fundo de uma carne, porque fica todo, o risoto fica todo saborizado, fica tudo com aquilo que você colocou no fundo, fica muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!